Boa noite, né? Eu vou falar, nós vamos conversar, né? Hoje, na verdade, é um bate-papo sobre os impactos da DTM e dores orofaciais, né, na síndrome de Ehlers-Danlos hiperimóvel, né? Importante aqui a gente esclarecer que essa relação, ela também não se resume da relação da sede com a odontologia, né? Esse é apenas um braço do que a odontologia também pode contribuir aí nesse manejo aí, né, nesse acolhimento do paciente, né, já que existem, além das DTMs, das dores orofaciais, outras condições importantes, né, que a gente pode, inclusive, estar falando em outro momento, tá? Meu nome é Márcio Coutinho, eu sou cirurgião dentista formado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou especialista em dor orofacial e DTM pelo Conselho Federal de Odontologia, Seção Bahia, e é importante até a gente esclarecer isso, né? Tem muita gente que não sabe que existe essa especialidade há mais de 20 anos na odontologia, né? Então, muitas vezes o paciente, ele é encaminhado, né? O paciente DTM, ele é encaminhado para outras especialidades, não estou desfazendo nenhuma especialidade, pelo amor de Deus, tem pessoas muito competentes de outras especialidades, e fazem um manejo da dor orofacial, mas sempre é importante registrar, né, que existe sim uma especialização nessa área e que vislumbra fazer esse manejo, né? Lembrando que eu sou professor da UNEB, a maior parte do meu tempo eu me dedico de fato às universidades, né? Minha formação, eu tenho mestrado, doutorado em Fisiologia Humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é uma área da Universidade de São Paulo, da USP. Então, a maior parte do tempo eu me dedico à universidade, e quando eu estou na clínica, eu só trabalho com dor orofacial e DTM. Eu acho que, assim, como o público é diverso, a gente tem aqui um desafio de estar falando para o público diverso e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que já são especialistas, já têm um conhecimento técnico. Então, assim, se eu estiver sendo redundante ou estiver faltando algo, por favor, anotem, e depois a gente vai ter a maior satisfação de estar trabalhando, resgatando alguma coisa que tenha ficado aí pelo caminho, tá certo? Então, assim, pela classificação, né, da síndrome de Ehlers-Danlos, que foi desenvolvida lá em 2017, né? Então, a síndrome de Ehlers-Danlos é um conceito heterogêneo de distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, né? Então, para aqueles que não são da área de saúde, talvez acho que seja importante a gente fazer esse alinhamento. O tecido conjuntivo, nosso corpo, nosso organismo, ele, na verdade, ele é composto basicamente por quatro tipos de tecidos, né? Músculo, tecido nervoso, epitélio, né, que são os nossos revestimentos, nossas glândulas, e a grande variedade, a maior parte, a maior extensão do nosso corpo é formado por esse tipo de tecido aqui, que é o tecido conjuntivo, tá certo? Esse é um tecido que visa proteger, sustentar os órgãos, preencher espaços, regular funções, metabolismo, tem funções e variedades diversas, tá? E esse aqui é um exemplo, né, de um esquema que mostra uma composição, uma organização estrutural de um tecido conjuntivo, e aqui é a microfotografia representativa desse esquema. Então, acho que para a gente entender o que é um tecido conjuntivo, é importante a gente pensar que é uma estrutura formada por células. Algumas dessas células, elas têm funções diversas, mas algumas delas vão produzir, vão sintetizar um material que vai compor esse meio extracelular, que a gente vai chamar isso de matriz extracelular. Todos os tecidos, de alguma forma, têm alguma coisinha de nada, né? Mas, de um modo geral, o que caracteriza o tecido conjuntivo é essa abundância de matriz extracelular. Ele tem muita matriz extracelular, e essa matriz extracelular é composto por substância fundamental, essa parte clara aqui, tá? E entremeado, mergulhado nessa substância fundamental, a gente tem as proteínas fibrosas, que confere a propriedade dessa substância, dessa matriz extracelular, tá?
Então, aqui eu vejo aqui as fibras de colágeno, veja que na microfotografia elas estão presentes, né? Então, quanto mais fibras de colágeno eu tenho, mais resistente esse tecido conjuntivo é, tá certo? Quanto menos tecido, fibras de colágeno, né? Quando você tem uma proporção parecida entre os componentes, eu digo célula, substância fundamental e proteínas fibrosas, você confere uma elasticidade, uma maleabilidade, uma flexibilidade maior nesse tecido, tá certo? De modo que, então, quando você tem uma disfunção em um desses componentes, nos textos, né, eles se referem mais a uma disfunção no colágeno, embora existam subtipos que não necessariamente esteja muito claro essa disfunção exatamente no colágeno, mas no tecido conjuntivo em algum desses elementos, né? O fato é que o acometimento dessas estruturas vão ser expressos principalmente na síndrome de Ehlers-Danlos pela hipermobilidade articular, hiperextensibilidade da pele e fragilidade dos tecidos. Então, quando a gente observa aqui numa fotomicrografia, né, isso aqui é uma pele formada pela sua membrana, seu tecido epitelial é epiderme, e o seu tecido conjuntivo frouxo, né? E aqui eu tenho um tecido conjuntivo denso, então perceba que aqui eu tenho vários pontinhos lilás, ou seja, são células, e aqui eu tenho menos pontinhos lilás e tenho mais essas áreas aqui, ó, avermelhadas, rosas, que são as proteínas fibrosas, colágeno. Então, quando eu estou logo abaixo aqui da minha epiderme, eu tenho esse tecido conjuntivo com menos densidade de proteínas fibrosas que o denso, e isso confere à minha pele, né, essa maleabilidade, essa flexibilidade. Veja que abaixo desse tecido conjuntivo, que eu vou chamar de frouxo, eu tenho algo mais denso, algo onde predomina o tecido, as proteínas fibrosas, o colágeno, e aí eu vou deixar de ter um componente que é mais maleável, mais flexível, para ter um componente mais resistente, né? Então, quando eu olho essa fotomicrografia ao lado, onde eu estou passando o cursor, eu vejo que eu tenho uma organização toda paralela, diferente daqui, né? Toda paralela dessas proteínas fibrosas, estão altamente densas, né? E altamente organizadas, e isso, mais uma vez, diferente dessa parte onde eu tenho uma densidade menor de tecido colagenoso, né? De proteínas fibrosas, né? Essa região aqui, ela não vai ser tão flexível, mas vai ser uma região altamente resistente, né? Isso aqui é uma fotomicrografia de um tendão, tá certo? Uma região, né, onde você fixa o músculo ao osso e é extremamente exigida, né, em termos de carga. Por que que eu estou mostrando isso? Porque quando eu penso em uma articulação, né? Principalmente uma articulação que tem sobrecarga, que é bastante utilizada, que é bastante exigida, como a lá, ela vai ser revestida, as estruturas ósseas vão ser revestidas por um tecido que a gente vai chamar de fibrocartilaginoso, onde eu tenho muita presença de colágeno. Eu tenho camadas distintas, e nessas camadas distintas eu tenho um tecido fibroso, né? Eu tenho um tecido conjuntivo denso, uma organização como essa aqui aleatória e como essa aqui também em paralelo, né? Ou seja, eu tenho uma área de resistência, uma área que existe para ser adaptada, né? Para lidar com cargas, né? No caso aí, cargas mastigatórias. Então, quando eu tenho uma alteração, né, nesses componentes, ou seja, em alguns componentes do tecido conjuntivo, e como eu estou falando do componente hipermóvel, lembrando que eu tenho 13 subtipos, né, relacionados à síndrome de Ehlers-Danlos, nosso foco é a hipermóvel. 90% das síndromes de Ehlers-Danlos são do subtipo hipermóvel, né? Então, as manifestações clínicas vão estar relacionadas justamente àquelas características que a gente estava mencionando, estava descrevendo lá atrás. Então, se eu tenho um tecido conjuntivo mais frouxo, né, com menos proteínas fibrosas, ele tem uma maleabilidade. Se eu tenho uma disfunção naqueles elementos que ali estão presentes, isso vai ser caracterizado por um aumento ainda mais
dessa hiperextensibilidade, dessa extensibilidade. Então, aqui essa foto, né, retirada do site do Dynamed, que é um site de atualização clínica, né, extremamente utilizado como referência, mostra exatamente isso que eu estou tentando descrever para todos. Também a presença de hematomas, né, seria uma outra característica dessas condições. E o nosso foco, né, talvez é o elemento aí mais presente, que chama mais atenção, a questão da hiperextensibilidade, né, da hipermobilidade das articulações. Então, a gente consegue ver, aliás, é importante definir o que é hipermobilidade articular, né? É quando, de uma maneira muito simples, o conceito, né, trazido em toda a literatura, é um conceito relativamente simples que dá para a gente compreender de forma fácil, né? Inclusive aquelas pessoas que não são da área. Então, quando a gente tem uma movimentação articular além daquilo que ela normalmente ela se destina, né? Então, por exemplo, a gente tocar o polegar no antebraço é, é algo que só é possível se a pessoa de fato ter uma certa uma mobilidade além do que além do esperado, né? Então a gente consegue ver aqui isso acontecendo a nível de esqueleto, de cotovelo, de joelho, né? Essa são algumas formas de manifestação clínica, né? Bastante visível, bastante familiarizada pela maioria dos profissionais da área. Bom, quando a gente pensa na síndrome de Ehlers-Danlos, existem critérios de diagnóstico, né? Envolvendo envolvendo os seus subtipos, e aqui a gente destacou, a gente trouxe aqui aqueles critérios diagnósticos relacionados à síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, né? O que a gente chama atenção aqui é que na hipermóvel, necessariamente, ela vai ser caracterizada pela hipermobilidade articular, né? Com essa hiperextensibilidade da pele que a gente já descreveu, né? E com possíveis achados músculos esqueléticos. Então, assim, de modo geral, os achados músculos esqueléticos deverão estar presentes. E quando eu falo de achados músculos esqueléticos, quando eu falo de condições músculos esqueléticas, eu estou falando não só na hipermobilidade articular, mas eu estou falando de dor persistente, eu estou falando de degeneração articular, dor crônica, né, osteoartrite, osteoartrose, que são alterações degenerativas, né, além do acometimento também de músculos, né, então, assim, a questão das, das doenças osteomusculares, elas não se resumem apenas à articulação, mas toda a estrutura que está associada a ela, inclusive a própria musculatura, né? Então, também não é incomum, pelo contrário, é bastante comum a presença de dores musculares, dores crônicas. Chama atenção também a presença de outros sintomas comuns além dos músculos esqueléticos. E aí a gente chama atenção para as condições de humor, né? Ansiedade e depressão, chama a atenção da apneia do sono, importante, chama a atenção também da migrânia, da famosa enxaqueca, né? Então, perceba que quando a gente coloca essas condições musculoesqueléticas e eu coloco aí adicionalmente a condição da dor crônica, enxaqueca, apneia do sono, e distúrbios de humor frequentes como ansiedade e depressão, aí não tem como a gente não fazer um link, né? Não tem como a gente não nos questionarmos acerca da presença das DTMs, o impacto, digamos assim, das dores, das condições, dos sintomas orofaciais, né? No paciente no paciente da sede, né? Do paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos hiperimóvel.
E a gente vai ver por que que eu estou falando isso, tá certo? Antes de fazer essa associação, por que que as condições musculoesqueléticas nos levam a ter uma atenção especial para com a face, é importante a gente alinhar, né? Falar do que é DTM e o que é do orofacial, antes da gente seguir adiante. Então, segundo aqui a Academia Americana de Dor Orofacial, segundo o seu guideline, né? A dor orofacial refere-se à dor associada aos tecidos duros, moles da cabeça, face e pescoço. Sejam esses tecidos a pele, vasos sanguíneos, dentes, glândulas ou músculos, que enviem impulsos através do nervo trigêmeo, com o objetivo de serem interpretados como dor em circuitos cerebrais relacionados com processamento e controle de comportamentos complexos. De uma forma bem mais resumida, dor orofacial é tudo aquilo, né, toda condição de dor, né, oriunda da estimulação de estruturas da face, né, da cabeça e da face, daqueles dermátomos associados ao nervo trigêmeo, tá certo? Então, de uma maneira bem simples, é, é importante, porque esse conceito é importante, porque quando a gente analisa a prevalência dessas condições orofaciais, chamam a atenção alguns números também trazidos pelo guideline, né, da Associação Americana de Dor Orofacial. Embora esse trabalho aqui seja um trabalho antigo, de 1993, ele é relatado, ele é descrito em vários trabalhos até hoje, até o presente momento. E por quê? Porque perceba que essa prevalência de dor facial na população americana, feita nesse período, ela aconteceu com um número de participantes extremamente alto, ó, um N de 45 mil pessoas, tá certo? Então, nessa população, nesses 45 mil pessoas, foi se questionado, né, se eles já experimentaram dor facial nos últimos 6 meses. E aí o que foi visto é que 12% desses 45 mil pessoas, dessas 45 mil pessoas já relataram dor dentária, né? E aí chama atenção, é importante esclarecer que dor dentária, ela é uma condição normalmente relacionada a um elemento infeccioso. Então, estou falando de cárie e doença periodontal. Né? Não tem muito contexto, embora esteja aumentado no paciente com sede, isso é importante também que se diga, né? Ela também está aumentada, tem uma série de trabalhos que mostram isso, mas eu acho que isso é uma discussão para depois, né? Mas o que chama atenção é que 5%, cerca de 5% desses 45 mil, dessas 45 mil pessoas falaram das DTMs, tá certo? E o que é DTM? DTM são as chamadas disfunções temporomandibulares. E antes de conceituar propriamente dito, fazer o conceito propriamente dito, de uma maneira bem simples, DTM são condições músculos esqueléticas que acontecem no aparelho mastigatório. Então, vou repetir só para ficar claro, tá? DTM, de uma maneira bem simples e resumida, DTM são condições músculos esqueléticas que acometem o aparelho mastigatório. Então, o aparelho mastigatório, por sua vez, é composto pelas ATMs, pelos músculos mastigatórios, né? Dentes, articulações, ossos, periodonto, musculatura do pescoço associada, tá? Então, mas esse é o ponto de partida, são condições musculoesqueléticas, tá? Então, se eu estou falando de uma condição com uma sede que acomete, né, especialmente as estruturas musculoesqueléticas do corpo, eu não posso pensar que a face esteja ausente desse pool, né, dessa dinâmica aí desenvolvida pela doença, pela condição. A gente complementa esses dados com esse estudo também feito assim, por um órgão governamental, né, dos Estados Unidos, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Dental e Crâniofacial, e que mostrou que os sinais e sintomas de DTM variam de 6 a 12% no mundo. E isso é uma condição extremamente alta quando eu penso em dor musculoesquelética, perdendo apenas para as lombalgias. Então, das condições musculoesqueléticas que nós temos,
A lombalgia é o que mais gera queixa, depois são as DTMs. Então, mais uma vez, chamar mais uma vez a atenção. Então, eu tenho um SED hipermóvel, que é caracterizado pelo acometimento das articulações, né, com envolvimento da musculatura. E aí, quando eu penso na face, eu tenho uma condição musculoesquelética que é prevalente, não só como queixa mesmo facial, mas como queixa de modo geral, já que ela só está atrás das lombalgias quando eu penso em dores musculoesqueléticas. Então, é importante a gente parar para pensar nessas condições e associar, né, que é o foco da nossa conversa, com a síndrome de Ehlers-Danlos hiperimóvel, tá? Antes, é importante a gente fazer alguns alinhamentos. Então, além das questões infecciosas, ou seja, cárie e periodonto, quando eu falo de dor crânio-facial, né, a dor orofacial, eu vou pensar em três componentes, né? A neurovascular, que em resumo, são as enxaquecas, por exemplo, a migrânia talvez seja mais prevalente, né? Extremamente, é uma comorbidade, inclusive, com as DTMs, as duas acontecem muito, é muito comum o paciente, ele está descrevendo na clínica as duas condições como se fosse uma, né? Então, ele diz assim, olha, eu acordo todo dia com dificuldade, com a dor, um cansaço muscular, ela dói quando eu mastigo, eu tenho dificuldade de bocejar, de falar alto, mas é uma queixa que ela é chata, está ali presente, mas ela é de baixa intensidade. Só que nesse último sábado, eu tive que ficar no quarto escuro, sem luz, sem som, porque eu estava nauseando, porque eu estava numa dor de cabeça que foi extremamente incapacitante. Então perceba que no sábado ele começa a descrever uma condição neurovascular e diariamente ele descreve uma condição musculoesquelética. Isso é extremamente comum e os profissionais que estiverem atendendo esse paciente, ele tem que ter esse discernimento, né? Para limpar, digamos assim, essa queixa, né? Trazer para o componente musculoesquelético e separado da condição neurovascular, porque você tem diferentes manejos, embora alguns desses manejos de um vai gerar benefício para o outro, mas também você precisa complementar, inclusive com profissionais diferentes, né? Além do mais, a gente também tem uma condição neuropática que já é uma condição com menos frequência. Quando eu penso, então, na condição musculoesquelética, ou seja, eu estou pensando na DTM propriamente dita, quais são as queixas? Quais são as queixas? Então, é dor bem localizada. Quando eu penso em uma condição musculoesquelética, na face, eu tenho que pensar em duas grandes estruturas. Não que só aconteça aí, mas, assim, são as áreas mais prevalentes. A área mais prevalente, na verdade, aqui está colocando como articulação, mas quem mais reporta sintomas são os músculos da mastigação, tá certo? Então, dor, na maioria das vezes, unilateral, especialmente no ângulo da mandíbula, atrás da orelha, né? Dolorimento dos músculos da mastigação na hora, no momento da palpação, dor na função, ou seja, quando eu bocejo, quando eu mastigo, quando eu falo, muitas vezes quando eu acordo, eu sinto uma dificuldade, eu sinto uma dor na face, eu sinto uma dor na musculatura, né? Além da condição muscular, eu também posso afetar a condição articular. Tem uma característica diferente, né? Dor localizada na TM, e a dor, embora seja o principal sintoma, ele muitas vezes não é, ela muitas vezes não é a única, né? Então, assim, eu tenho também condições relacionadas que levam o paciente, inclusive, ao tratamento, são condições relacionadas a ruídos articulares, como estalido, crepitação, alterações biomecânicas, né? Então, quando eu abro a boca, eu desvio para um lado, desvio para o outro, né? Queixa na função, quando eu bocejo, por exemplo. Então, perceba, os sinais e os sintomas da condição de DTM, o principal, dor, especialmente quando na função, mas pode ser também dor espontânea. E quando eu falo na função, função mastigatória, ou seja, durante o bocejo, durante a mastigação, durante a fala, etc. Né? As outras alterações podem ser alterações mecânicas,
como ruídos e movimentos durante a abertura, né? Joga a mandíbula para um lado, uma mandíbula trava, a mandíbula desloca, são alguns sintomas que aparecem também na condição DTM. E às vezes a dor ela acontece em um outro território, às vezes a função, a dor está relacionada aos músculos da mastigação, mas o paciente ele relata dor, por exemplo, no ouvido, que muitas vezes leva esse paciente para buscar tratamento junto ao otorrino. Aliás, é bastante comum o especialista em DTM receber pacientes indicados por otorrinos, né? Os otorrinos, eles verificam, faz a avaliação da orelha, né? E aí não se observa nada. Muitos deles já têm até uma condição, já tem lá um questionáriozinho, já faz uma espécie de rastreamento e já faz a indicação, né? Porque aquela condição que levou aquele paciente junto àquele tratamento decorre da alteração da função mastigatória. Então tá aqui, né? Aqui é mais do mesmo, né? Então as disfunções temporomandibulares, como eu disse, só para a gente revisar, são condições, mais uma vez, osteomusculares. Aliás, a gente está trazendo as DTMs justamente por isso, porque é uma condição de dor músculo-esquelética, tá certo? Músculo-esquelética, que acomete a estrutura mastigatória. Então, eu estou falando especialmente aqui desse terço inferior da face, mas não somente dele, estruturas também associadas. Então, o indivíduo vai ter sensibilidade à palpação. Então, quando eu apertar aquelas estruturas acometidas, eu vou conseguir simular a dor do paciente, tá? Quanto mais pressão, mais dor. Quanto maior alteração na função, maior realização na função, maior queixa também desse paciente. Mais uma vez, chamando a atenção que nas DTMs, embora a dor seja o principal motivo de levar o paciente à consulta, ela não é a única. Também posso, eu vou visualizar, eu posso também enxergar condições de alterações biomecânicas, como o deslocamento da articulação, o travamento da articulação, o indivíduo não consegue abrir a boca direito, né? E os próprios ruídos articulares. Uma outra coisa que é importante, que aqui eu faço questão também de mostrar esse estudo aqui, que é um estudo muito bonito esse estudo, ele é chamado Opera. Já gerou mais de 20 e tantos artigos, é multicêntrico, teve um N bastante expressivo, realizado por várias instituições americanas, né? Esse estudo, o que foi que os autores eles se perguntaram, né? O que é que está por trás das DTMs, né? Porque se acredita muito que a DTM, intuitivamente, muitos profissionais, inclusive, têm essa visão de uma condição mecânica, né? Por exemplo, eu tenho uma alteração postural da minha mandíbula, sei lá, porque eu perdi um dente, porque, sei lá, eu tenho uma desarmonia oclusal ou qualquer outra condição, né? Então, essa alteração postural vai levar a uma condição de, sei lá, de um novo posicionamento da minha articulação, e isso vai gerar uma condição de DTM. Isso intuitivamente é, era muito visto, né? Bem visto pela comunidade, e até hoje muita gente enxerga dessa forma, mas nos últimos 30, 40 anos, isso foi investigado exaustivamente e não se encontrou é, nada que efetivamente comprovasse esse conceito. O que se tem na DTM é o conceito que a gente chama de biopsicossocial. E o estudo que, digamos assim, que foi determinante para isso foi esse estudo Opera, que foi um estudo prospectivo. O que é isso? é, Foi-se avaliado pacientes que não tinham DTM, esses pacientes foram exaustivamente analisados, não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista físico, psicológico, genético, né? Se fez assim uma varredura nesses pacientes e se acompanhou. E aí se observou, né, aqueles pacientes que viriam a desenvolver DTM e aqueles que não foram, que não desenvolveram DTM. E o que se tem é que o indivíduo, de um modo geral, ele tem uma certa susceptibilidade, né, genética, digamos assim,
e que não necessariamente essa susceptibilidade vai fazer ele desenvolver, né? Para ele desenvolver, ele precisa estar, digamos assim, nas condições ambientais também adequadas, né? Então, por exemplo, estresse em determinadas situações de momento de vida, religião, cultura, quanto o indivíduo se cobra, né? Então, assim, esse modo de vida que a gente tem hoje é um modo de vida que corrobora, né, digamos assim, a expressão dessas condições musculoesqueléticas que afetam a musculatura da face, que eu chamo de DTM. Né? Então, assim, o que foi visto é que não existe nada que eu possa dizer assim, a DTM é causada por isso. Não, é por um conjunto de fatores, ela é multifatorial, que envolve desde as condições físicas como as condições afetivas motivacionais, tá certo? O que se tem, o que se encontrou, são alguns fatores, alguns fatores que estão presentes com uma certa frequência, mas que não quer dizer que se o indivíduo tiver, necessariamente ele vai ter DTM. Então, por exemplo, a população que tem alto relato de apertamento dental, e quando eu falo apertamento dental, estou falando de bruxismo, essa população tem mais, ela apresenta mais DTM do que a população, né, que não apresenta apertamento dental. Mas não quer dizer que se eu tiver, necessariamente eu vou desenvolver DTM, entende? Sono de baixa qualidade é uma coisa também que facilita, né, a própria condição genética e as comorbidades, que eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, é comum o paciente com síndrome de Ehlers-Danlos hiperimóvel apresentar, por exemplo, enxaqueca, apneia do sono. São condições também que são presentes, né, frequentemente presentes no indivíduo que tem DTM, tá? Então, quando se faz a avaliação da DTM, tem que se analisar tudo isso. Para que a gente tenha uma noção de como funciona o processo, eu trouxe aqui uma imagem para que o indivíduo possa entender um pouquinho como é que esses sintomas aparecem. Então, quando eu falo de musculatura mastigatória, né, aparelho mastigatório, eu tenho que pensar em músculos que, quando encurtam, fecham a mandíbula. São os músculos que a gente chama de mastigatórios. E nesses músculos mastigatórios, eu gostaria de chamar atenção, principalmente, são quatro, né? Mas eu gostaria de chamar atenção, principalmente esses aqui, ó. Esse que eu estou passando o cursor, que fica aqui na mandíbula, que é o meu masseter, e o meu temporal. São músculos elevadores da mandíbula e que, quando estão acometidos, fazem com que o indivíduo descreva um sintoma como dor na face, espalhado, principalmente aqui no ângulo da mandíbula, ou quando está acometido aqui no músculo temporal, o indivíduo ele não diz que está com dor no músculo temporal, ele diz que está com dor de cabeça, ele está com cefaleia, tá certo? Então, é comum no paciente com DTM ele ter a cefaleia associada a DTM, tá? É comum também no paciente que tem sede ele reportar cefaleia, né? Então, a gente tem que analisar é, no paciente que tem as duas condições, né? Se ela vem de fato de uma DTM, naquele paciente com sede, ou se vem em outras condições, para que a terapêutica seja bem encaminhada, bem desenvolvida. Então, aqui, outro ponto que é importante é a própria articulação, tá certo? Então, aqui eu tenho a cabeça da mandíbula, entre a cabeça da mandíbula e o osso mandibular, ou o osso temporal, veja que aqui eu tenho uma curvinha por onde encaixa a cabeça da mandíbula. Essa curvinha eu vou chamar de fossa temporal, e essa parte da mandíbula que encaixa aqui, eu vou chamar de côndilo ou cabeça da mandíbula. Entre a cabeça da mandíbula e a fossa temporal, eu tenho um disco, para evitar que osso se choque com osso, tá? E nesses ossos aqui, ó, tanto aqui nesse osso, na fossa temporal, como na cabeça da mandíbula, eu tenho um revestimento de cartilagem que também serve para proteger, que é aquela cartilagem que eu mencionei lá agora há pouco, uma cartilagem rica em colágeno, associada, né, à carga. Aliás, essa é uma articulação que recebe bastante carga. Esse é um músculo pequeno, extremamente poderoso, que é o masseter, né? Com isso aqui a gente mastiga, a gente quebra osso, a gente quebra pata de caranguejo, a gente morde carne, carne crua, se for o caso,
tá? É uma estrutura extremamente forte e essa articulação ela foi feita, digamos assim, ela foi desenvolvida ao longo da vida, né? Da evolução para suportar carga. Então, quando eu abro a mandíbula, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a cabeça da mandíbula, tenho minha fossa temporal e tenho o meu disco, né? O meu disco articular. Eu não lembro de ter falado do disco articular, mas essa estrutura eu vou voltar um só para a gente visualizar aqui, ó. Essa estrutura é o disco articular, que vai impedir que minha cabeça da mandíbula se choque com a minha fossa temporal, a minha fossa articular, né? Então tá ele aqui. Lembrando que aqui eu fiz um corte, ó, essa articulação, a articulação que a gente chama de sinovial, ou seja, toda articulação sinovial, como o meu joelho, as articulações dos membros, elas são bastante móveis, né? Por isso são acometidas, são muitos, você pega, por exemplo, a articulação do joelho, ela é bem acometida e também recebe muita carga, né? Ela é bastante acometida na sede, né? Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, a minha cápsula. Então, eu tenho que remover aqui a minha cápsula para eu poder ver a articulação, né? Aqui dentro dessa cápsula vai ter um líquido que permite com que essas estruturas se movimentem adequadamente, né? Então, tenho aqui o disco. E aí, quando eu abro, inicio a minha abertura, a minha cabeça da mandíbula faz um pequeno giro que a gente chama de rotação, e depois ela desliza, veja, ela sai da fossa, desliza por essa elevação aqui, que eu vou chamar de tubérculo, tá? E ela vem com disco, ó, o disco acompanha. Como é que ele acompanha? Porque eu tenho ligamentos também rico em colágeno, exceto esse de cima aqui, que é rico em elastina, ele elastece, ó, para depois ele puxar ela de volta, tá? Então, aqui, uma figura em cadáver, ó, a cabeça da mandíbula, a fossa articular e o disco. Então, o movimento, ó, o disco vem junto, e percebe que nessa imagem aqui ele foi além da cabeça do tubérculo, né? Então, aqui a gente já consegue visualizar, por exemplo, uma articulação, nesse caso aqui, hipermóvel, né? Hipermóvel. Bom, então, quando eu tenho um disco, por exemplo, mal posicionado, perceba que esse disco está aqui na frente, ó. E eu abro a boca, essa cabeça da mandíbula ela vai se chocar com esse disco, e aí depois ele encaixa. Quando esse disco encaixa, ele faz o clique, faz aquele estalido. Então, pessoas que têm o disco anteriorizado, nem todas vão acontecer o clique, mas de qualquer forma, quando as pessoas têm o disco anteriorizado e elas conseguem resgatar esse disco, a gente diz que ela tem uma condição de deslocamento do disco com redução. Teve uma redução e ela vai ter ruídos articulares, né? Olha aqui a cabeça da mandíbula, olha o disco posicionado à frente. E durante esse movimento de recaptura do disco, como aqui, eu vou desviar a minha mandíbula. Então, vou ter aqueles movimentos em S, né? Em que o indivíduo faz uma força, faz um movimento para recapturar esse disco. Existem outras condições que eu tenho um deslocamento do disco sem redução, ó. Perceba que o disco está posicionado à frente, mais uma vez, eu abro a boca e não consigo resgatar. Então, esse indivíduo ele não vai ter estalido, ele não vai ter ruído, mas ele vai ter limitação da abertura. A gente chama isso de travamento fechado. Ele simplesmente não consegue abrir a boca adequadamente, ele vai abrir mais ou menos até 25 milímetros, e ainda vai ter uma abertura defletida, ó. Ele vai para o lugar, a mandíbula vai se posicionar para o local acometido, para a articulação acometida. Porque a articulação que não está cometida, ela abre toda. E essa tem limitação, então ele acaba sendo desviado para o local onde tem a limitação. Então percebam que eu estou falando de um subtipo das disfunções mandibulares, temporomandibulares, eu tenho diversos subtipos, e estou falando aqui dos mais frequentes. Esse aqui é uma condição que a gente chama de desordens relacionadas ao complexo côndilo-disco. E aí as mais frequentes é justamente isso: o deslocamento com redução e o deslocamento sem redução. Ou então eu tenho aquela condição
em que, perceba que essa parte aqui, essa lâmina, eu falei agora há pouco, essa lâmina superior, retrodiscal superior, onde eu estou passando o cursor, ela tem bastante elastina. Mas nessa foto aqui, ó, nesse cadáver aqui, nesse cadáver fresco, né? Essa estrutura aqui destinada para o estudo, né? Ela está fibrosada. Eu deixei de ter elastina para ter aqui uma estrutura muito provavelmente aqui, eu vou me arriscar aqui com colágeno, por exemplo, né? Então ela perde essa elasticidade, a cabeça da mandíbula vai e o disco fica. Então, o que é que acontece com o indivíduo? Muitas vezes, ele acaba abrindo a boca e tendo dificuldade de fechar. É o que a gente chama de luxação. Quando o indivíduo consegue ele próprio fechar a boca, colocar no lugar, né, digamos assim, a cabeça da mandíbula na fossa, a gente diz que é subluxação. Quando uma terceira pessoa tem que fazer isso, uma segunda pessoa tem que fazer isso, a gente chama isso de luxação. Além dos complexos, das disfunções relacionadas ao complexo condilodisco, eu também tenho as doenças articulares, né? Perceba que aqui eu não tenho nem força mais, né? Eu não tenho mais aquela cavidade, tá reta, ó. Aquela cabeça da mandíbula que era para ser arredondada, ó, tá reta também, ó. Então, para cá. Perceba que não tem nem espaço mais articular. Isso já é uma doença articular degenerativa, né? A articulação está sendo destruída, vamos chamar assim, em português mais claro. Eu posso ter também essas projeções ósseas, né, que a gente chama de osteófito, bico do papagaio, né, o famoso bico do papagaio, também acontece na ATM. Olha aqui essa condição também bastante deteriorada, né? Eu tenho aqui um facetamento completo, tanto da fossa articular como da cabeça da mandíbula, né? Ou, por exemplo, uma ruptura mesmo, né? Uma lesão mesmo da articulação, da cortical. Perceba que a parte periférica da cabeça da mandíbula, ela é mais compacta, fica aqui representada por essa parte branquinha, que a gente chama de radiopaca. E a gente não tem continuidade dessa cortical. A gente já está expondo a parte interna do osso. Isso é uma doença articular degenerativa, né? Olha, só voltando aqui, ó. Veja que o disco aqui, a gente já perdeu o espaço articular, né? O revestimento da articulação já foi embora, aquela fibrocartilagem já foi embora, né? As dores mastigatórias, assim, a diferença é que ela comete, ela pode ser, né? As dores musculares, ela pode ser localizada, ela pode acometer apenas um músculo, mas ser espalhada dele, e pode ter dor referida. O que é a dor referida? É quando eu tenho a fonte em um local e a dor em outro. Foi aquilo que eu mencionei agora há pouco. Eu posso ter uma dor, por exemplo, aqui na origem desse músculo, o esternocleidomastoide, e, por exemplo, ela refletir em outras regiões, por exemplo, né? Como a própria alguns autores trazem isso, né, como, por exemplo, ser descrita pelo paciente como uma dor de ouvido, por exemplo, né? É muito comum acometimento de dores, quer dizer, de condições no temporal e o paciente se queixar como se fosse dor de dente, né? Os dentes superiores ou dor no masseter, que é esse músculo aqui que eu esqueci até de dizer o nome, né? Que é esse músculo onde ocupa o ramo da mandíbula, a gente chama de masseter. Muitas vezes, quando ele está acometido, ele refere dor nos dentes inferiores. Muitas dores, às vezes, na cervical é referida para o paciente como dor de cabeça. Outras manifestações de disfunções temporomandibulares, né? Bruxismo, a gente percebe aqui essa condição, né? Deterioração, né? Do próprio, dos dentes, né? Que acaba tendo uma condição que a gente chama de abifração, é como se o dente dobrasse aqui, né? E desenvolvesse as chamadas lesões não cariosas. Nos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, é descrito em alguns trabalhos, né? A atresia do palato duro, né? O palato duro é o céu da boca, tá? Ou uma condição, uma relação da mandíbula onde ela é menor do que a maxila, o que a gente chama de micrognatia, né? Ou classe 2 em algumas, quando não está tão evidente como esse aqui. Essas condições facilitam a apneia do sono, né? Não só elas, mas também facilitam a ocorrência de apneia do sono. Eu estou correndo um pouquinho mais por conta do tempo, tá?
mas se ficou alguma dúvida, por favor, fiquem muito à vontade para depois que a gente terminar aqui, a gente poder debater. Então, feito esse alinhamento, até um alinhamento extenso, né, das condições de DTM e seus principais subtipos, a gente aí tenta fazer a correlação de DTM e SED, né? As DTMs, de fato, são mais prevalentes nos pacientes com SED, né? Visto que essa pergunta é feita pelaquela lógica que a gente já mencionou. Se as SEDs estão muito relacionadas com acometimento de estrutura musculoesquelética, e se eu penso que as DTMs são as principais condições musculoesqueléticas da face, né? Uma das maiores do organismo, né? Pelo menos que geram queixa, então é muito provável que essa relação exista. E existe. Lembra que a gente mencionou que na população de modo geral, as DTMs, né, ela tem uma prevalência mais ou menos de 6 a 12%. A maior parte dos estudos dão conta aí de 7 a 9%, né? Mas você tem alguns que até encontram 12%. No caso dos SEDs, né, esses autores aqui, eles fizeram a revisão sistemática, e nessa revisão sistemática eles encontraram, né, uma variação, estudos que mostraram 27% de DTM em paciente SED hipermóvel, até mesmo 100%, né? Se a gente pegar aqui a menor população, a menor frequência, a menor prevalência, né, de 27%, ainda assim, né, é cerca de 3 vezes mais, se a gente considerar aí, sei lá, a sede, bota 9%, fazer uma média de 9%, já é 3 vezes mais a condição da população normal. Quer dizer, então, nos sedianos, vamos chamar assim, você tem uma prevalência de DTM aumentada de fato, pelo menos é o que os estudos mostram, né? Isso é trazido também por outros estudos, né, que mostram a manifestação de oral, né, na oral ou na face, nas estruturas orofaciais, nos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, e a gente não só nós observamos na dentição, né, e no periodonto, mas também na articulação temporomandibular, em especial com luxação e subluxação, tá? Perceba que nesse mesmo estudo, os principais sintomas foram justamente esses: deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco sem redução e hipermobilidade articular. Nesse estudo, onde de uma descrição de casos, né? Um setor de cirurgia, um instituto relacionado com cirurgia, que trabalhava com pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos e síndrome de Marfan. Esse grupo aqui é de síndrome de Ehlers-Danlos. Eles observaram que dos 21 pacientes, 9 tinham hipermobilidade articular e 5% DTM. Só que se eu considerar a hipermobilidade articular como um subtipo de DTM, e pelo guideline é, pela Academia de Dor Orofacial, né, é sintoma sim de DTM, então eu posso colocar aqui, desses 21, 14 tinham DTM, tinham sinais e sintomas de DTM, tá certo? A principal queixa orofacial desses pacientes foi justamente DTM. 18 deles, quer dizer, dos pacientes, né, de Ehlers com queixa de dor orofacial estão aqui, certo? Nesse outro estudo aqui também, avaliando a qualidade. Esse estudo tem um grupo na Alemanha que faz muito esse trabalho, associar os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, né, e analisar a qualidade de vida relacionada às condições orais. E aí se observou, ó, de todas as condições orais observadas nessa população, a mais frequente foi justamente DTM. 21 dos 37 pacientes, 21 reportaram DTM, quer dizer, foi a condição mais acentuada. E quando a gente analisa a qualidade de vida nos pacientes que tinham queixa de dor orofacial, a qualidade, o questionário, o índice, né, que avaliava a qualidade de vida nos pacientes, a qualidade de vida relacionada à saúde oral,
ela foi muito, ela caiu acentuadamente. Na verdade, ela foi, o número foi maior, né? Isso reflete uma qualidade de vida pior, digamos assim. Então, os pacientes sem queixa, ficava, quer dizer, sem queixa oral, né, digamos assim, estava em torno de 8, o índice mostrou isso, e nos pacientes queixosos, os pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos queixosos, digamos assim, condições orofaciais, especialmente aqui essas DTMs, ele estava aqui no índice de 16, quer dizer, o dobro. Né? Então, assim, não só eu acometo esse paciente com DTM, a síndrome de Ehlers-Danlos, envolve as condições orofaciais, envolve o aparelho mastigatório, mas isso compromete a qualidade de vida desse indivíduo. Esse indivíduo precisa ser acolhido, esse indivíduo precisa ser é, acompanhado. Tá? E aí, quais são as estruturas, quais são esses acompanhamentos? Né? Quais são as formas de tratamento? Nessa forma de tratamento, que a gente viu na revisão de literatura que nós fizemos, é que o tratamento da DTM no paciente com SED, ele se assemelha ao paciente também sem SED. A diferença é que esse indivíduo ele precisa estar muito mais, ele tem uma necessidade muito maior de estar inserido num contexto multifatorial, né? Um contexto multidisciplinar, fatorial não, perdão, multidisciplinar, né? Então, assim, ele precisa ser visto por por uma equipe, digamos assim, e obviamente que se o paciente, o profissional que tem ideia, que está tratando, que está abordando o indivíduo portador de SED, que manifesta a DTM, ele não vai frustrar expectativas, né? Então, ele vai saber que ele vai trabalhar para oferecer maior qualidade de vida para aquele indivíduo, mas dentro de uma condição que envolve participação de outros profissionais, tá certo? Então, isso é extremamente importante, fazer esse pacto com o paciente, esse esclarecimento com o paciente, porque isso dá tranquilidade, minimiza a catastrofização, que é muito comum nessas condições, tá certo? Então, assim, evitar, obviamente, terapêuticas invasivas. Então, como as disfunções temporomandibulares, ela tem uma diversidade de tratamento, uma diversidade de abordagem, a gente analisou uma revisão de literatura muito bem delineada, muito bem feita, e aí ela classificou os tratamentos, né, baseado nos custos, benefícios, né, e ao longo dos estudos de qualidade, digamos assim, e ele deu 4 classificações, né, com relação a esses grupos de tratamento. O primeiro, os estudos todos, de uma maneira geral, eles apontam que a educação e o autocuidado, o esclarecimento, a terapia comportamental e fisioterapia, né, são altamente recomendáveis. Por quê? Porque a longo prazo, nenhum outro tipo de grupo de tratamento tem tão bons resultados como esse. Tá certo? Então, assim, é, é o autocuidado, e aí quando a gente fala em autocuidado, estou falando de educação mesmo, né? Esclarecimento da condição, exercícios caseiros, modalidade térmicas, automassagem, dieta e nutrição, controle da pariofunção. Os fisioterapeutas são ótimos, os fisioterapeutas que fazem o manejo da dor facial são ótimos para fazer essa orientação, para fazer esse esclarecimento, né? O difícil, às vezes, é aderir o paciente nessa disciplina de fazer os exercícios caseiros. Mas aqueles que realmente incorporam o tratamento, eles têm benefícios a longo prazo inquestionáveis. E isso é o que os estudos há 20, 30 anos têm mostrado. E cada vez mais tem se intensificado protocolo para estabelecer as melhores abordagens nesse sentido aqui do autocuidado. Obviamente, com a higiene do sono, a gente tem que valorizar a qualidade do sono, né? Então, evitar isso aqui, ó, levar celular para a cama, né? Estimulantes à noite, fazer atividade física. Quando for dormir, não é levar celular, não é ligar aparelho, é fechar mesmo o quarto, deixar escuro,
completamente escuro, né? Então, assim, a gente fazer o nosso ritual do sono, isso é extremamente importante, né? Paciente que tem dor crônica e o paciente de sede tem dor crônica, ele precisa dormir para minimizar essa condição de dor crônica, né? Porque senão fica aquele ciclo negativo, né? A dor impacta no sono e o sono impacta na dor. Controle de bruxismo, então evitar gatilhos, cigarro, álcool, café, drogas de abuso. A gente fez um trabalho em uma unidade de saúde que a gente encontrou demais assim, a prevalência entre cigarro e DTM, né? Possivelmente por conta de acirrar aí a questão do bruxismo. Então, educação, técnicas de relaxamento, atenção para certas medicações que facilitam a ocorrência de bruxismo, né? O uso de placas que são não minimizam o bruxismo, mas minimizam o dano do bruxismo, né? Pessoas que têm uma condição de DTM por bruxismo, elas vão se beneficiar. Normalmente se beneficiam da placa. Bom, alguns tratamentos com recomendação parcial, digamos assim, uma recomendação mais não tão forte, mas uma recomendação ainda importante, relaciona com as medicações de controle de dor, né? Dipirona, a gente chama de linha um, os analgésicos, né? E anti-inflamatórios, né? A linha 2 envolve o sistema nervoso central, né? Então, cloridrato de amitriptilina, propilmeosam, duloxetina, são substâncias que a gente utiliza, com exceção aqui do miosam, mas condições que minimizam o quadro de dor, mas que se utiliza por um tempo maior, né? Pelo menos aí uns 3 meses. Bom, já tem alguma recomendação contra, então tem que ter uma indicação bem adequada, né, que são as técnicas minimamente invasivas, né? Se tem benefícios, sim, mas esses benefícios, mas assim, a indicação dela tem que estar clara, tá? Então, são os bloqueios anestésicos, né? A viscosuplementação, que é a colocação de ácido hialurônico dentro da articulação temporomandibular, o próprio botox. E aquilo que o estudo não recomenda, né? Quer dizer, não é que não recomenda, mas tem fortes recomendações contra, né? Baseado em uma série de trabalhos, né? Que é o uso de opioides para DTM, né? Dispositivos orais com ações irreversíveis e manejo cirúrgico do disco, né? Do disco articular. Então, tudo isso tem que ser bastante ponderado e deve ser reservado para situações bem específicas. E no caso do SED, tem que ser visto realmente com muito carinho, porque assim é um paciente que tem dificuldade de reparação, né? De reparação tecidual. Então, de modo geral, a gente veio com a proposta de falar por 50 minutos a 1 hora, a gente conseguiu chegar aos 58 minutos. Dei uma corridinha agora há pouco, mas assim, eu espero que tenha ficado claro, mas se caso não tenha ficado claro, eu estou inteiramente aqui à disposição para que, sei lá, para esclarecer, para discutir, para debater é, sobre a DTM e fazer essa correlação com a síndrome de Ehlers-Danlos e Perimóvel. Mais uma vez, agradecer ao grupo, e eu me coloco inteiramente à disposição.